Olá, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante que é jejum. Mas antes de começar a falar nesse tema, eu queria pedir aos irmãos que se inscrevessem no canal, que pudessem estar compartilhando, levando essa mensagem cada vez para mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo, pregar o evangelho a mais pessoas possíveis. E começando a falar sobre essa mensagem, sobre jejum, e vai ser uma mensagem bem interessante, a gente vai relembrar uma passagem bíblica a qual Jesus ele é questionado a respeito de seus discípulos não estarem jejuando. Então Jesus ele contra-argumenta dizendo: olha, o noivo ainda está com eles. Como o noivo ainda está com eles, não é necessário jejuar, mas chegará o momento em que o noivo lhe será retirado, lhe será tirado. E então, a partir desse momento, eles jejuarão. Então, ainda continua uma certa discussão e a respeito disso Jesus puxa uma parábola, duas na verdade. Ele diz que não se coloca vinho novo em odre velho e nem se coloca panos de roupa nova em roupa velha, porque irão arrebentar. E nesse sentido que eu queria tocar hoje sobre jejum. Qual o sentido? Qual o propósito? Por que Jesus ele fala essas coisas a respeito do jejum? Primeiramente, você precisa entender que o jejum na Bíblia ele tem basicamente não quer dizer que seja só isso, mas como princípio fundamental ele tem o arrependimento e tem a busca pela presença de Deus, a busca por Deus. Então, quando você está fazendo um jejum de arrependimento, você está buscando a misericórdia de Deus, você está buscando que Deus venha ali e lhe perdoe por aquilo que você possa ter praticado ou feito, que não agradou os olhos do Senhor. Outro ponto fundamental é a busca pela presença de Deus, a busca do favor do Senhor, que também é um dos pontos principais, basilares do jejum. É quando você está buscando algo na presença de Deus, buscando uma resposta, buscando um pedido, um favor, buscando uma graça de Deus. E então, a partir daí, você tendo como esses dois pilares, esses dois pontos básicos, não quer dizer que seja só isso, você começa a perceber o que Jesus quis dizer a respeito do jejum, naquela parábola e nessa fala especificamente. Jesus ali, quando ele começa a dizer sobre odre, sobre roupa, toda vez que você ouvir sobre roupa, quer dizer que você está falando sobre conduta humana, sobre atitude humana, sobre postura humana, sobre posicionamento humano. Então, ali, quando ele está falando sobre vinho, aquele vinho que é colocado dentro de um recipiente, esse recipiente é você. Então, a partir daquele momento, Jesus está querendo te fazer entender que o jejum ele tem um ponto fundamental que faz com que tudo mude na vida da gente. Jejum ele vem para quebrar a estrutura antiga. Por isso que ele usa as roupas como alegoria. Porque a roupa significa justamente isso, uma estrutura humana. Então, o jejum ele vem para quebrar uma estrutura pré-existente, para que Deus então formate uma nova estrutura em você. Por isso que o jejum ele é muito poderoso, porque quando você começa a iniciar esse processo diante de Deus, o processo de jejuar, há um conflito logo no início com a tua carne e o teu espírito. Ali começam a ser quebradas as principais cadeias na tua vida, as principais estruturas que foram levantadas, tanto psicológicas como físicas. E a partir daquele momento, Deus começa a estabelecer um processo diferente em você. Por isso que 100% das pessoas que jejuam, elas sentem alterações no seu corpo, na sua mente, no seu espírito. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o jejum, na verdade, ele vem quebrar uma estrutura antiga para poder ser colocado uma estrutura nova. Então, por isso que Jesus usa essas alegorias. Quando ele fala do vinho dentro do recipiente, é isso que o jejum faz. Ele atrai a presença de Deus para dentro de você. Mas se você estiver numa estrutura velha, uma estrutura corrompida, uma estrutura aquele chamado não vai ser eficiente. Então, no jejum, você precisa entrar em consagração. Por isso que simplesmente você não jejua por jejuar, você jejua para se consagrar.
para buscar a presença de Deus. Por isso é importante, toda vez que nós formos jejuar, nós estarmos alinhados com a oração, nós estarmos alinhados com a leitura da palavra de Deus, porque isso cai como uma dinamite, cai como uma bomba atômica no inferno. E tudo aquilo que você está passando começa a ter um propósito, começa a ter um entendimento, e você começa a mudar a sua mente, a sua postura, e Deus começa a abençoar. Então, diante disso, eu quero te dizer o seguinte: o jejum, ele é importantíssimo na vida de um cristão. O jejum, ele é... Cara, eu sou prova viva disso. O jejum, ele transforma as pessoas. Ele muda você por dentro. Ele muda você mentalmente, espiritualmente. O jejum transforma a nossa vida. Então, hoje eu queria te convidar a fazer um jejum. Pode ser de arrependimento, pode ser um jejum de consagração, mas estabeleça um tempo na sua vida para jejuar, para buscar a presença de Deus. E pode ter certeza que você vai ter uma mudança na sua vida, seja para o que for. Porque o Deus vai ouvir o chamado do teu corpo, o sacrifício do teu corpo sendo derramado. Isso é maravilhoso para Deus. Sobe como aroma suave às narinas de Deus. E Deus, ele tem maior prazer em abençoar as pessoas. Ainda mais quando as pessoas se buscam, as pessoas se propõem a estabelecer um paradigma de mudança. Então era essa a mensagem que eu queria te trazer no dia de hoje. O jejum, ele é libertador, transformador, abençoador. O jejum é um plano de Deus construído para a humanidade e é um plano de Deus para se aproximar cada vez mais de você. Então jejue, ore, busque, porque esse Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Que a paz seja convosco. Amém.